lá, aqui ó. Às 12 horas, os ponteiros dos minutos e das horas se superpõem, e às 13 horas, eles fazem um ângulo de 30 graus. Seguindo esse raciocínio, o valor da soma dos ângulos formados às 15h30 minutos e às 18h40 é... Então, ele está falando sempre sobre o menor ângulo entre os ponteiros, concorda? Porque esse realmente é o menor ângulo, né? Se a gente parar para pensar, deixa eu ver se dá para aumentar a tela um pouco mais, vamos ver. Aqui já fica demais, né? Então, se a gente parar para pensar, ele está falando sempre no menor ângulo, né? Então, e vamos tomar aqui uma lição do que ele fala no seguinte princípio. Ele fala o seguinte, que então, para cada mexida do ponteiro das horas, eu tenho 30 graus em relação a 12 horas. Né? Porque se você pegar 360 graus e dividir por 12, você vai ter 30 graus. Certo? Beleza. Isso também significa dizer o seguinte, tá? Para cada 30 graus do ponteiro das horas, eu tenho 360 graus do ponteiro dos minutos. Por quê? Porque em uma hora, o ponteiro dos minutos fez 360 graus. Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte. O que é que seria 15 horas e 30 minutos? O ponteiro das horas, então vou chamar de H. O ponteiro das horas está apontando no 3, o que eu vou colocar entre aspas, ok? E o ponteiro dos minutos está apontando no 6. Concorda? Isso aqui seria 15 e 30. Ok? Por que eu coloquei o 3 entre aspas? Porque, na verdade, ele não está no 3. Para pensar. Né? O único momento que o ponteiro das horas está no 3 é quando é 3 horas. 3 e meia significa dizer que ele já está entre o 3 e o 4. Até o 3 ele andou 90 graus. E entre o 3 e o 4 ele andou mais 15 graus. Concorda? Tá? Então, pode falar. Tudo bem? Então, ó, em relação às 12 horas, esse daqui andou 105 graus. E esse daqui andou 180. Concorda? Então, eu tenho uma diferença angular aqui ó, de 75 graus. Ou seja, eu tenho 75 graus entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Certo? Isso sendo o menor ângulo, porque o maior é o replementar disso. Tá? Agora vamos pensar 18 e 40. Então pense, o das horas estaria no 6. Não vai estar, mas estaria no 6. O dos minutos está no 8. Tudo bem? Agora vejamos. Vejamos. O ponteiro das horas ele está entre o 6 e o 7, mais tendendo para o 7 do que para o 6. Você consegue entender isso? E o ponteiro dos minutos realmente está lá no 8, cravado. Tá? Aí vamos pensar no seguinte, uma forma também simples de entender. Vamos pensar no seguinte. O ponteiro dos minutos, até chegar no 8, ele andou 8 vezes 30 graus, ou seja, 240 graus. Certo? Quando ele dá uma volta completa, ou seja, 360 graus, o ponteiro das horas andou 30. Para 240, ele andou x, certo? Então, x é igual a 30 vezes 240 sobre 360, concorda?
Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar esse zero com esse zero. Vou simplificar o 30 por 6, que dá 5. E o 36 por 6, que dá 6. Vou simplificar o 6 por 6, que dá 1. E o 24 por 6, que dá 4. Isso aqui vai ser 20 graus. Certo? Agora, o que é esse 20 graus? É o quanto o ponteiro das horas já avançou em relação às 6 horas. Certo? Né? Entre o 6 e o 7, o ponteiro das horas está aqui, ó. Ele já avançou 20 graus, tá vendo? Certo? Então nota, o ponteiro dos minutos está no 8. Aqui eu sei que é 30. E aqui tem que ser 10. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó, que o ângulo entre eles é de 40 graus. Aí ele pergunta, ó, seguindo esse raciocínio, o valor da soma dos ângulos formados às 15h30 e às 18h40 é 115.